Boa noite, né? Vamos iniciar o nosso 10º encontro síncrono da disciplina Mecânica dos Sólidos 1. A gente continua ainda com o tópico Estudo das Tensões. Tá? No momento síncrono passado, a gente fez algumas aplicações, né, de como se determinar tensão normal média e tensão de cisalhamento médio em algumas situações. Na verdade, a gente até apresentou, não é, uma situação muito característica relacionada à questão de análise estrutural e análise e projeto estrutural, tá? Foi bem interessante. Eu vou aqui compartilhar o slide. Eu só queria deixar aqui claro que os exercícios de hoje e as discussões que a gente vai colocar aqui, elas vão, né, ajudar a gente a responder as questões que foram colocadas aqui no vídeo. Eu venho destacando isso desde o momento síncrono passado, pedindo que vocês vejam o vídeo, enxerguem o experimento que foi feito com o chocolate de barra cilíndrica e o chocolate de recheio de amendoim. Por que que um rompe de uma forma, por que que o outro rompe de uma outra forma. Os exercícios de hoje, as aplicações de hoje, as discussões de hoje, né, elas vão alimentar de alguma forma possíveis respostas para essas questões que foram colocadas aqui no vídeo. Muitas das aplicações que a gente vai fazer hoje, ela ainda trata de barra sobre força normal, né, cuja a tensão, né, média, ela, dentro do que a gente já discutiu, né, e dentro do que existe já no material, a gente sabe que a tensão média, na verdade, é igual à tensão em todos os pontos, né, da minha seção a ser analisada por conta da uniformidade da tensão normal na seção transversal. Aqui a gente apresenta a situação do cisalhamento médio também, mas a gente vai fazer muito, né, a análise do estado tensional em um ponto qualquer, né, da minha barra sobre força normal para uma direção agora diferente da direção perpendicular à seção transversal, que é o que me fala aqui minimamente, o que me apresenta minimamente aqui esses slides. Isso daqui é só um resumo da teoria, porque, na verdade, a teoria, né, vamos dizer assim, mais completa, ela está lá postada no material, em vídeo, em texto, que está lá organizado no Moodle. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, nessa situação, é que a tensão normal, né, para uma seção perpendicular, né, ao eixo da barra, é justamente a razão entre essa força pela área da seção transversal. E a gente também comentou, no momento síncrono passado, a definição de tensão naquele viés, né? Ou seja, tensão é a única forma de eu conseguir quantificar o efeito do carregamento externo internamente na estrutura a nível de ponto. E em um dado ponto, né, esse efeito do carregamento externo internamente, ele apresenta diversas caras para uma situação, né, de fluxo, né, que a gente falou assim, olha, entenda a tensão como um elemento de fluxo passando pelo ponto. Quando ele passa, né, pelo ponto perpendicular, né, à seção transversal, né, ou seja, o fluxo passa pelo ponto por uma seção perpendicular ao eixo, né, da minha barra, ele tem uma cara. Saiu dessa consideração, ele tem uma outra cara. Tá? Então, é o que a gente discute aqui. Por exemplo, nessa situação de seção perpendicular aqui, né, ao eixo da barra, eu não tenho tensão de cisalhamento. Mas para uma situação, né, de fluxo passeando numa situação, né, agora inclinada em relação ao eixo da barra, eu vou ter uma componente tanto normal quanto cisalhante. E é isso que a gente vai praticar hoje, utilizando até as transformações de tensão por meio de círculo de Mohr também. Né? Tudo que vocês aprenderam em inércia, né, a gente faz analogia com o estudo das tensões, porque tanto inércia quanto tensão é tensor de segunda ordem, e as transformações
né, tensoriais, elas são muito parecidas. Na verdade, a única coisa que a gente precisa fazer é basicamente trocar, né, o yx pelo sigma x, o iy pelo sigma y, o produto de inércia pelo cisalhamento, e as equações elas mudam alguma coisinha de sinal, mas basicamente a apresentação é a mesma, ou seja, a transformação de tensão também ela é representada por uma equação de circunferência. No caso do 3D, né, no caso do 1D, né, no caso do 1D, se eu conhecer o sigma x, eu defino todo o estado tensional. Ou seja, a partir da definição do sigma, né, associado à seção perpendicular ao eixo da barra, eu consigo caracterizar quaisquer outras situações de tensão normal e cisalhante associado ao mesmo ponto. No caso do 3D, eu preciso, na verdade, das componentes do estado tensional associado ao ponto para 3 planos perpendiculares entre si que passam pelo ponto, para eu definir, né, é isso que ele faz aqui, né, ele passa um plano, né, pelo ponto cuja normal é perpendicular ao plano YZ, depois ele passa pelo mesmo ponto uma situação, né, de plano perpendicular ao eixo X, e depois ele passa, né, um plano pelo ponto cuja normal é perpendicular ao eixo Y, me caracterizando o estado tensional no 3D. Basicamente, a gente não vai fazer a aplicação aqui no nosso curso no 3D, a gente vai fazer a aplicação no 1D e no 2D. E esse desenvolvimento aqui é só para mostrar, né, que as componentes do tal aqui elas são recíprocas, né? Ou seja, o tal Zx aqui é igual ao tal Xz. A gente discute isso no material e, de alguma forma, também nas aplicações bidimensionais que a gente vai desenvolver na próxima semana, a gente vai também discutir. Perfeito? Então, a gente... Não, agora aumentou um pouquinho, né, a nossa plateia. Estava até preocupado que a gente só tinha 2 pessoas. Perfeito. Então, só comentando novamente, peço que vocês... foquem bastante os primeiros exemplos que a gente vai trabalhar, no sentido de a gente responder aqui as questões do vídeo, tá? Então, eu vou agora projetar aqui a lousa. E vamos fazer a nossa 34ª aplicação do nosso curso. Tudo bem? Alguém só me confirma se está tudo ok aí? Tudo certo, professor. Perfeito, então vamos lá. Então a questão ela me diz o seguinte, olha, 2 elementos de madeira, né, de seção transversal retangular, né, seção transversal retangular de 150 por 75, né, são unidas por uma emenda colada como mostrada a figura, né, como mostrada na figura. Veja, a emenda ela é feita a partir desse plano inclinado, né? Ou seja, é como se eu tivesse isso daqui, né? Deixa eu só pegar a cor preta mesmo, para ficar bonitinho, igual ao que está na figura. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, né? A emenda das 2 partes feita por essa região aqui, num plano inclinado a 40 graus. Então, o que ele quer que você faça a determinação das tensões normal e de cisalhamento na região da emenda colada. Para essa força aqui, P aplicada de 10.800 N. A primeira coisa, né? Isso daqui é um problema unidimensional, cujo carregamento externo está o quê? Perpendicular perpendicular à seção transversal e passa, né, pelo centroide, caracterizando assim o modelo de barra sobre força normal. É esse modelo de barra sobre força normal que me garante que a tensão normal, né, a tensão normal média, a tensão normal, ela vai ser dada pela força normal dividido pela área da seção transversal. Se eu assumir, olha só, se eu assumir que essa direção aqui é x, a direção do eixo da barra é x, essa tensão normal aqui
passa a ser denominada σx, dado pela força normal sobre a área. Nesse caso específico, a força normal para todo, né, para todo esse domínio aqui da minha barra, ele vale P. Então, a força normal na direção x, ela vale P. Ou seja, a tensão normal, não é, para todos os pontos, numa seção perpendicular ao eixo da barra, vale isso daqui. Só que, veja, essa seção aqui, né, de cola, né, de união desses dois trechos que formam a barra sobre força normal, ela não está perpendicular ao eixo. Então, como eu já comentei, né, o fluxo, né, o efeito do carregamento externo, internamente, em todos os pontos aqui, ó, se eu tivesse aqui, ó, analisando uma seção interna que é perpendicular ao eixo da barra, se eu quiser aqui, ó, aí eu estou passando aqui com esse fluxo, ó, estou passando com esse fluxo nesses pontos, nessa condição. Esses fluxos aqui, eles valem esse valor daqui, ó, σx. Só que, num dado ponto aqui, esse fluxo pode passar assim, mas ele pode passar em uma outra direção qualquer. Aqui, aqui, aqui. E para essa outra direção, eu não tenho mais essa cara σx. Eu vou ter uma outra cara. Especificamente para uma direção diferente da direção original de x, esse fluxo, além de apresentar uma componente normal, ele apresenta uma componente de cisalhamento. Quem viu o material de apoio, né, e aí vale a recomendação do professor, não adianta vir para o momento síncrono sem dar uma estudada, vai ficar perdido. A gente viu que no problema unidimensional, as transformações de tensão, elas são representadas por essas duas expressões, cosseno ao quadrado de θ, σx, e o tal θ representado por σx, seno de θ, cosseno de θ. O que isso significa? Para o problema unidimensional, se eu conheço o σx, ou seja, se eu conheço o estado tensional para uma condição de direção associada ao eixo da barra, eu consigo determinar o estado de tensão para qualquer outra direção, né, diferente dessa, defasada de θ graus. Vamos colocar aqui a situação genérica que a gente fez lá na nota de aula. Então, vamos supor, essa situação aí é uma situação muito similar a essa daqui, não é? Ainda, ó. Isso aqui é uma barra, né, sobre força normal, carregada de P. Eu sei que aqui em cima a reação eu vou ter P. É o mesmo problema. E aqui eu estou associando a direção X. Eu sei que para qualquer seção aqui, ó, perpendicular ao eixo da barra, ó, o que eu vou ter aqui nesses pontos, né, ó, se eu trouxer aqui essa seção e mostrar aqui, ó, qualquer um desses pontos, o que eu vou ter aqui de tensão é σx. Né? É σx. Ou seja, o fluxo passeando assim, ó, perpendicular. Só que se o fluxo passear assim, ó, já mudou, eu não tenho mais σx. Ele apresenta uma outra cara, tá? E qual foi a situação que a gente fez, genérica, lá na nota de aula? Foi a seguinte, eu peguei uma situação aqui, qualquer, não é, ó, de corte da minha seção com essa direção θ qualquer. E aí eu tenho uma condição de força normal ainda, né, ou seja, né, que segue o eixo, e como o plano é inclinado, eu vou ter uma componente na direção normal ao plano e tangencial ao plano, tá? Não está bem feito aqui, porque isso daqui é uma soma vetorial, né? Então, isso daqui tem que bater aqui, isso tem que bater aqui. Então, eu tenho um vetorzinho aqui e eu tenho um vetorzinho aqui. Então, esse vai virar o tal θ e esse vai virar o σθ, dado por aquelas duas contas. O σθ
o sigma θ valendo cosseno ao quadrado de θ sigma x e o tal θ valendo sigma x seno de θ cosseno de θ. E olha só, muito cuidado, porque o desenvolvimento que foi feito lá, olha só, o θ, né, se você pegar lá, o θ, ele sempre vai ser construído, ele sempre vai ser medido, desculpa, né, da direção do eixo da barra, né, no sentido anti-horário, para a direção normal à seção, né, normal, olha, aqui eu tenho uma normal à seção, não um vetor normal, ou seja, o sigma θ, tá, para a direção normal à minha seção transversal. Então, muito cuidado, olha só, muito cuidado, que a questão, ela me apresenta um ângulo. E nós somos engenheiros. Não é porque a questão me deu um ângulo que eu tenho que sair com o ângulo e substituindo aqui esse ângulo nas expressões para calcular o tal e o sigma em um dado plano inclinado de interesse, não é? Associado ao ponto. Por que eu estou fazendo isso? Porque assim, ó, esse fluxo aqui ele pode caminhar nesse ponto por essa direção aqui. Pode. Não tem como controlar isso, né? São infinitos fluxos passando pelo ponto. O fluxo passando pelo ponto nessa direção do eixo, ele vale sigma x. Passando para uma outra direção qualquer, θ, variando de 0 a 360, onde o θ 0 é justamente o eixo, né? O eixo da barra, e ele varia de 0 a 360 no sentido anti-horário. Então, eu estou pegando aqui, ó, nessa situação, todas as direções possíveis. Para quantificar aí, né, o valor, por exemplo, o máximo de sigma e o máximo de tal, possível que pode surgir internamente em cada ponto da barra. Isso mesmo. Tá? É esse mapeamento. E por que isso é importante? Porque os materiais eles têm limitação, ou a tensão normal, ou a tensão de cisalhamento, dependendo do tipo de material. Isso vocês vão ver com mais profundidade na disciplina que é a sequência, né, na aero dessa disciplina, que é Técnicas de Análise Estrutural e Projeto. Na verdade, a sequência dessa disciplina seria Mecânica dos Sólidos 2, mas Mecânica dos Sólidos 2 é de opção limitada. Técnicas de análise é obrigatória. E o primeiro conteúdo de Técnicas de Análise Estrutural e Projeto é justamente estudar os critérios de falha. E lá a gente mostra, né, que os materiais frágeis, o domínio, né, para a falha é governado por essa componente aqui, que é a tensão normal. Tá? E se o material for dúctil, o domínio para a falha é a tensão de cisalhamento. E lá em técnicas, a gente estuda isso daí. Perfeito? Então, não é porque a questão me deu um ângulo que eu tenho que vir aqui e pegar esse ângulo e jogar aqui. Não. O ângulo é sempre quem? É da normal, né? Da normal, né? Da força normal da barra para a normal, ou seja, a gente pode até facilitar para não ficar normal, né? Do eixo da barra para a direção normal ao plano de análise no sentido anti-horário. Antes da gente começar a fazer as continhas, eu só lembro a vocês que essas equações que me representam as transformações de tensão no unidimensional, elas são representadas por uma equação de circunferência, isso mesmo. De novo, o círculo de Mohr, tá? Ou seja, o ponto A do círculo, ele vai ser sigma x e 0, né, que é, na verdade, aqui, ó, o sigma x e o tal xy. Nesse problema de barra sobre força normal, o sigma x é sigma x e o tal xy vale 0 para o sistema, né, XY, tá? O ponto B, né, é o sigma y, que é 0, e o tal XY, que vale 0. Então, o ponto B do círculo de Mohr, 0, 0. O ponto C
né? É o sigma médio, é o sigma x mais 0 dividido por 2 e 0. E aí, a gente, similarmente ao que a gente fez em inércia, a gente vai ter um eixo que representa o cisalhamento, um eixo que representa as tensões normais. Eu marco os pontos. Aqui eu vou assumir uma situação de sigma x trativo, positivo, mas diferentemente da inércia, né? A inércia a gente só podia ter positivo. Aqui não. Né? A transformação de tensão eu posso ter ela tanto positiva quanto ela negativa aqui. No caso, tensão normal, né? O eixo aqui x, né? Só que nesse caso aqui de desenho, eu vou fazer como se eu tivesse uma situação positiva. Então, o círculo de Mohr para essa situação é esse daqui, ó. O ponto A é esse daqui, sigma x e 0. O ponto B é o 0, 0. Está aqui, ó, o ponto B. Esse é o eixo x. O círculo de Mohr, a direção está dobrada, então originalmente é 90, aqui no círculo 180. Né? A metade aqui é o próprio raio, que é o valor de sigma x sobre 2. Veja, para x igual a 0, eu não tenho tal. Mas o que é que acontece para θ, né? Olha, para θ igual a 45,90 no círculo de Mohr. O que é que acontece? Alguém consegue me responder vendo o gráfico? O que é que começa a surgir aqui, ó? Na verdade, começa a surgir já para um θ qualquer diferente de zero. Mas nesse θ aqui 90, nesse θ não, né? Nesse 2θ aqui, que me representa 90 graus, ou seja, θ a 45 graus, o que é que acontece aqui pelo círculo de Mohr? Eu tenho o valor do tal máximo. Isso mesmo. Na barra sobre força normal, para uma direção 45 graus em relação ao eixo da barra, eu vou ter um valor de tensão normal, que vale a metade da original. Por quê? Porque a original já é a máxima, né? É só ver a equação aqui, ó. Para θ igual a 0, cosseno é 1, então eu já tenho o maior valor. E o valor do tal, ele é máximo na seção transversal. Para o θ, né, 45 graus, ou seja, 2θ igual a 90 aqui, que é o círculo de Mohr. Então, agora, a gente vai resolver a questão, né, depois desse pequeno resumo. Vamos colocar aqui a figura novamente. E o que a questão me pede é determinar a tensão normal e de cisalhamento, a tensão normal e de cisalhamento. Por que ele... Não quero isso. Estava no Google Drive, porque agora ele sumiu. Aqui. Deixa eu ver se ele volta aqui as... Ah, deixa eu... Será que é a figura que eu não... Deixa eu... Tá. Vamos tentar aqui colocar de novo. Porque ela... Inserir... Recentes. Aqui, perfeito. Encontrei. Não está deixando. Vamos cancelar. Deixa eu inserir aqui. Inserir. Explorar. Locais. Vamos, aparece figurinha. Você estava tão comportadinha. O que agora você... Locais.
quero. Preferidos. Tá. 0 item. Deixa eu procurar aqui, saiu o lugarzinho. Deixa eu ver onde é que eu... Onde é que ele vem? Deixa eu ver se eu copio a figura aqui e depois eu tento resolver se eu encontro. Deixa eu ver como é que eu faço. Recortar ela daqui. Não. Eu vou pegar ela aqui. Deixa eu ver se dá certo. Copiar. Agora vamos para cá. Então, deixa eu copiar ela aqui. Não está dando certo, não vou perder tempo não. Vamos utilizar a figura que ela está aqui. Eu dou um jeito já da gente conseguir voltar a recuperar essas figuras. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é justamente a determinação da tensão normal e da tensão de cisalhamento na emenda da cola aqui, ó, nessa região aqui. Então, eu vou fazer uma planificação, né? Vou fazer uma planificação aqui dessa figura e escolher aqui um lado ou outro. Então, o que a gente enxerga da planificação dessa figura, né, é que a gente tem essa região, né, essa região sei lá, da estrutura de madeira, não é? E essa outra região aqui, né, que encaixa com ela, me dando aí a estrutura, né? Aqui vai estar a cola, né? Eu vou juntar uma ou outra. E como eu quero, né, quantificar a tensão que age na cola, eu estou passando uma seção de... Ou seja, eu tenho infinitos pontos aqui, né? E eu vou pegar qualquer ponto que eu pegar, né, aqui na direção do eixo da barra, né, na direção do eixo aqui da barra, eu vou ter um valor de força normal aqui valendo P, eu já sei. Pelo princípio da ação e reação, ó, aqui a mesma coisa, né? N valendo P, né? Porque quando eu junto, eu mato as duas, perfeito. Só que para essa situação, né? Aqui eu vou chamar essa direção de X. Eu sei que o sigma X aqui vai valer o valor de P sobre a área da seção transversal, né? Ou seja, o que é que eu estou falando? O fluxo passeando aqui, ó, eu tenho, né, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, qualquer ponto da minha seção transversal. O fluxo passeando assim, eu vou ter o valor do fluxo em sigma x, né, valendo P sobre A. Só que o fluxo passeando agora assim, ó, nessa situação agora, aqui, ó, que está aqui, internamente, ele pode passear por aqui, assim, passando por esse ponto. Quem me disse que não? Ele pode, sim. Ele pode passear, vir aqui, ó, e passear justamente nessa direção, assim, ó. Não tem como você controlar isso. Isso vai existir, é o modelo. E aí, né, passeando de uma direção diferente da direção X, eu sei que vai surgir aí uma componente normal ao plano, né, uma componente normal ao plano, que eu estou chamando de sigma θ, e uma componente, é só projetar, tá? Ó, projetei normal e projetei tangencial ao plano. E isso daqui me define o tal θ, né? O sigma θ e o tal θ calculado por essas duas expressões. Basta eu saber quanto vale esse θ, né? Eu sei que o problema me deu que essa direção aqui, ó, ela vale 40 graus. Só que do que a gente já apresentou na teoria, o ângulo que eu coloco aqui nessa expressão é da normal, né? É do eixo, não é? É do eixo da barra
até a direção normal ao plano no sentido anti-horário. Tá? Então, é esse ângulo daqui para cá, desculpa, é do eixo, né? É desse ângulo daqui para cá, positivo, ou esse ângulo daqui de dentro, negativo. Se você pegar horário, você tem que pegar ele negativo. Então, é justamente essa situação. Eu vou ampliar aqui a situação, ó, só para facilitar. Esse é o plano. Ó, esse é o plano, né? Aqui tem 40 graus. Aqui eu tenho o eixo da barra, né? E aqui eu tenho uma direção que é normal, aqui é o perpendicular, e a outra, né, tangencial, que é o tal, e aqui o sigma que aparecem. Claro que a gente sabe, né, que o sigma positivo é tração, e o tal, geralmente, a gente vai pegar ele em módulo. Por quê? Porque o sinal da tensão normal, ele é importante, porque a tensão normal, trativa, ela me alonga, né, o sólido. E a compressiva, ela me encurta. Né? É a mesma lógica do esforço normal. Só que o sinal do tal, ele não tem tanta importância, porque cortar a barra, vamos dizer assim, ele vai cortar tanto da mesma forma, né? Tanto, né, numa situação onde ele percorre aqui o contorno no sentido, né, anti-horário, ou numa situação ele percorrendo aqui no sentido horário. Ele vai cortar, né? Ele vai cortar aqui sempre na mesma direção, pela ação do cisalhamento. É a mesma lógica lá do corte. Então, o tal a gente geralmente trabalha com módulo. É tanto que no círculo de Mohr aqui, ó, veja que o sigma eu tenho um sinal positivo e tenho um sinal negativo. A mesma forma o tal. Você vai encontrar livro, né, que te diz onde é ele te dá um sinal para o tal. Aqui no curso, né, no curso que eu ministro, eu não gosto muito de trabalhar com o sinal do tal. Eu geralmente eu defino uma condição do tal percorrendo o sentido horário do ponto e anti-horário. Isso aqui a gente vai discutir bastante, tá? E alguns, né, livros adotam o sentido anti-horário como positivo, né? E aí o positivo para alguns livros é para baixo, né? Ele coloca isso explicitamente. Então, muito cuidado, tá? Com a convenção em cima do material que você vai estudar. Mas a dica é não se preocupar com o sinal do tal, trabalhar sempre com o valor do tal em módulo. Mas se você quiser um sentido, né, é só colocar horário e anti-horário. Por exemplo, nessa situação aqui, da projeção que a gente fez, ó, né, o N, né, o N igual ao P projetado aqui me traciona a seção e o N projetado na direção tangencial faz com que esse vetorzinho roxo aqui, ó, ele percorra em que sentido? Né? Nesse sentido aqui, né? Ele sai no sentido e ele percorre, né, no ponto o sentido anti-horário. Né? Então, é como se eu colocasse o valor dele, né, desse par aqui, ó, para baixo. Tá? Tudo bem? Né? Eu trabalho com horário e anti-horário. Mas se você quiser dar sinal, não tem problema nenhum. Na conta vai sair sinal, tá? Na conta vai sair sinal e a gente associa a esse sinal, né, a questão do horário e do anti-horário. Né? O anti-horário aqui eu estou colocando ele para baixo. Tá? Mas a questão, né, que se segue aqui é a determinação do ângulo. Né? O ângulo ele vai da onde? É da normal para o sigma θ no sentido, né, anti-horário, no sentido da transformação. É muito fácil de descobrir esse ângulo, porque a gente já tem, na verdade, né, por exemplo, né, esse ângulo daqui, que vale 40, né, esse ângulo daqui de dentro, ele vale 90, então o restante aqui vale 50 graus. E aí a gente consegue, né, descobrir, né, é 40, na verdade esse ângulo vai ser 40, mais 180, né, mais 90 graus, que vai me dar, ó, 40 mais 180
mais os 90 graus, me dá os 310 positivo, né? Ou eu poderia pegar o 50 negativo, né? Que é da normal para do eixo para normal ao plano no sentido horário. Aí eu tenho que pegar o θ, né, negativo, vai me dar a mesma conta, vai me dar o mesmo valor. Tá? O que eu estou mostrando aqui é como utilizar as contas, aqui, ó, as fórmulas, para eu encontrar, né, os valores de sigma e tal associado a essa região da cola da barra. Tá? Professor, poderia fazer isso por trigonometria? Pode, mas você tem que enxergar a transformação. Né? E nem vai, na verdade, depois enxergar a transformação com essas fórmulas. Na verdade, você vai enxergar a transformação via círculo de Mohr. Não é? Então, eu já sei que o ângulo vale 310, então eu sei que o ângulo, o θ, vale 310. Para eu calcular agora o sigma θ, né, 310, e o tal θ valendo 310 graus, eu preciso do sigma x, né? Só que o sigma x é muito fácil, né? É a carga sobre a área da seção transversal. Então, o valor, né, da carga P, segundo o exercício, vale 10.800 newton. E eu vou deixar a área em milímetro quadrado, porque newton por milímetro quadrado, tá, já me dá o valor da tensão em MPa. Então, aqui eu tenho 0,96 MPa. Veja que essa tensão é a máxima, tensão normal possível, né, atuando em todos os pontos. Se eu tivesse que tomar uma decisão em relação à tensão normal, eu teria que comparar se essa tensão normal atuante é maior, né, ou não que a limitante do material. Isso a gente discute também já já, ainda à luz aqui desse exemplo. E aí, com o sigma x determinado, eu consigo agora facilmente calcular o sigma a 310 graus, que vale o cosseno de 310 graus ao quadrado vezes o sigma x, que é 0,96. Esse valor daqui vai me dar um valor menor, né, que o sigma x, é claro, que eu sei pelo círculo de Mohr, que o sigma x, nessa situação, é o máximo, MPa. E, veja, para essa situação, na região da cola, eu vou ter cisalhamento. Dado por quem? Por sigma x, que vale 0,96, vezes seno de 310 graus, vezes cosseno de 310 graus, isso daqui me dando menos 0,472 MPa. Né? Muito cuidado, né? Isso daqui eu vou pegar, sempre trabalhar com o valor do tal em módulo, tá? É 0,472 MPa, né? E o menos aqui simplesmente está associado, né, ao que a gente chama a direção, né, anti-horário aqui do meu círculo de Mohr. Né? O tal, nunca a gente vai trabalhar com sinal. O sigma, sim, sempre com sinal. Tá? Vamos fazer o exemplo 35, que utiliza essa mesma barra, e aí a gente vai amadurecendo, né, a qualquer ponto que tenha ficado aí sem entendimento. Então, exemplo 35. Agora vamos ver se eu consigo recuperar minha figura. Por que que esse negócio sumiu? Mas a gente... Então, o enunciado é praticamente o mesmo. Então, eu tenho, né, dois elementos de madeira. Dois elementos de madeira, de seção transversal
de seção transversal retangular uniforme de 75 milímetros por 150 milímetros, é a mesma barra, tá? Só que a estrutura do problema é diferente. São unidas por uma emenda colada. Como mostrado na figura. Sabendo que a máxima tensão de cisalhamento admissível, essa questão aqui ela já traz um viés de tomada de decisão. Na emenda é de 620 kPa, determine a maior carga P que pode ser suportada com segurança e a tensão normal de tração correspondente na emenda. Então, o problema é o mesmo. Deixa eu só ver se eu resolvo esse negócio aqui da figura. Porque... Por que você está dando isso? Você estava bonitinho. Vamos lá. Não é no iPad, não é no iCloud. Drive. Isso ali. Locais. Ele não aceita. Recentes, mas eu não quero. E tudo bem, mas só vou ter esse. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou sair do aplicativo. Vou sair do aplicativo e eu entro e ver se ele volta aqui. Vamos lá. Se ele volta.
Eita, Lele. Por que ele não está deixando? Será que é? Eu vou ter que desenhar na mão. Vou perder esse recurso aqui. Não estou conseguindo encontrar as figuras novamente. Ah, aqui ó, tá o Google Drive. Agora entrou. Ele estava... Deixa eu ver agora se ele vai. Google Drive. Figuras. Foi. Perfeito. Por que ele não está inserindo agora? Foi. Foi errada, mas agora está indo. Foi. Perfeito, gente. Será que eu deletei essa figura que ele não está... Deixa eu ir aqui no Google Drive e ver se a figura está aqui. Tá sim. Por que que ele não está lá entrando? Só um instante, tá, pessoal? Enquanto isso, vocês podem... Insert from... Jesus do céu, ele não quer inserir essa figura de jeito nenhum. Tá nervoso. Mas, ó, gente, esse novo problema é essa mesma figura, tudo bem? Eu também não consigo copiar aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Recortar. Ok. Será que... Deixa eu ver se eu... Partilhar? Não. Deixa eu ver se agora eu consigo copiar lá. Tá deixando não. Eu não sei. Mas sempre tem que ter uma surpresinha, né? Tava tudo tão bom. Editar. Copio. Eu venho aqui, coloco a figura, insiro a figura e ela não se manifesta. Não se manifestou a figura 1, só a figura 2 ele está inserindo. Nem agora essa figura 2 ele está inserindo. Essa figura 1. Bom, não vou perder tempo com isso não, porque senão vocês dispersam. Vamos lá, vai ser na mão grande mesmo. A figura é a mesma, tá? Eu vou desenhar ela aqui planificada. Eu tenho, né, a estrutura de madeira numa vista, vamos dizer assim, frontal. Eu tenho, né, agora a minha incógnita, que é a carga P. Essa estrutura, né, essa e essa, elas são coladas por um ângulo aqui, né, de 40 graus, que a gente tem. E o que ele me dá agora de novo no problema é o seguinte, né, que a tensão de cisalhamento máxima admissível na emenda, ou seja,
o tal máximo que pode surgir aqui, ó, tangencial na emenda, o tal máximo que pode, né? Isso ele obteve a partir de um ensaio, né? A partir de uma caracterização, é uma propriedade do material, ou seja, a tensão máxima que ele pode admitir nessa região da cola é 620 vezes 10 a 3, né? Newton por metro quadrado, que é o Pascal. Tá? E aí o que ele me fala é, determine a maior carga P que pode ser suportada com segurança. E a tensão normal, justamente, de tração correspondente na emenda. Então, o que é que acontece? De novo, a gente volta aqui para esse exercício, né? A resolução dele, olhando as expressões de transformação de tensão. Eu sei que minha tensão máxima possível nessa região vale 620, né, kPa. A gente já sabe que para utilizar as expressões de transformação de tensão para esse problema, o θ da transformação ele vale 310. É como se a gente quisesse aqui, ó, né, vamos colocar essa situação particularizada agora. É como se eu quisesse aqui, ó, encontrar, né, o valor de P aqui, né, que é a normal, de tal forma que esse valor aqui de 310, que vale 620 vezes 10 a 3, né, seja alcançado. Ou seja, qual é o maior valor de P para que eu alcance isso daqui. Tá? Para que eu alcance isso daqui. E o que a questão também me pergunta é o seguinte, qual é o valor do sigma, né? Ou seja, da tensão normal à seção de corte aqui, né? Ao plano inclinado. Qual é o valor do sigma a 310 para essa situação aqui de P que não ultrapasse o limite admissível, né, da resistência ao cisalhamento da região colada. Então, para a gente calcular, na verdade, o valor de P, a gente precisa entender que σx ele vale P sobre A, tudo bem? E que a transformação de tensão que envolve o tal 310, ele pode ser obtida a partir do σx. Via qual expressão? Σx, seno de θ, cosseno de θ. Então, o tal 310 ele não pode ser, né, maior que 620 vezes 10 a 3. O σx ele vale P, que é o valor que justamente eu quero saber para a situação admissível, né, de resistência aí na região da cola ao cisalhamento. A área da seção é facilmente calculada, 75 vezes 10 a menos 3 vezes 150 vezes 10 a menos 3, vezes seno de 310, vezes cosseno de 310. Só que muito cuidado, tá? Aqui a gente, pela conta, se você não considerar esse 620 aqui negativo, pela conta você vai encontrar um P negativo. E não faz sentido. Por quê? Porque o problema é aquele da barra tracionada. A força normal, ela é uma força normal de tração. Então, é como se você trabalhasse em módulo sempre, tá? Aqui no tal, né? Mas eu vou colocar aqui o negativo para a gente sair com um valor de P coerente para o esforço que é aplicado. Por quê? Porque aqui, ó, que a gente está vendo, né, como isso daqui percorre, né, no sentido anti-horário, né, aí você olha que a situação no anti-horário é para baixo, né, tá? Teria um sinal, né, como se fosse um sinal, para a situação, né, para a situação do problema unidimensional de barra sobre força normal, porque essa convenção ela vai mudar no bidimensional, e é isso mesmo, tá? Só que para quando a gente chegar no bidimensional, né, a gente não confundir as coisas, a gente tem que obrigatoriamente colocar aqui o 620, né, negativo, senão a gente sai com P compressivo que não representa a física do problema.
Então, dessa situação, eu tenho que o P vale 14,17 quilonewtons. E a segunda parte do exercício ela é respondida a partir, né, da utilização da expressão de sigma θ 310 no valor, né, do cosseno de 310, isso daqui ao quadrado, né, vezes o sigma x. E o sigma x ele vai valer quem? O P, 14,17 vezes 10 a 3, dividido pela área da seção transversal, que vale 150 vezes 75. Aqui eu não estou colocando em metros, porque aqui vai estar em milímetros, e aí o resultado já sai em MPa. Perfeito? Esse foi, né, o exercício. Tá? É a mesma barra, é essa mesma barra daqui, só que numa situação onde o problema ele me deu um limitante, né, a região ali colada, ou seja, de alguma forma, você, né, e o seu grupo de trabalho fez um ensaio experimental da estrutura colada e conseguiu enxergar que a resistência, né, ao cisalhamento, ou seja, o máximo de cisalhamento que essa região, que essa junta colada me dá, é de 620 kPa. Tá? Uma situação, né, hipotética. Vamos para o problema 35. Não, 36. Vamos torcer. Será que eu vou conseguir colar? Mas não tem problema, senão a gente vai no desenho mesmo. Exemplo 36. O exemplo 36 ele me diz o seguinte, ó. Uma carga P, valendo 1080 kN, é aplicada ao bloco de granito mostrado na figura. Aí o que ele me pede é determine o valor máximo resultante da tensão normal e da tensão de cisalhamento. E da tensão de cisalhamento. E aí ele pede para você especifique a orientação do plano no qual ocorre cada um desses valores máximos. Vou tentar aqui colar a figura novamente, se não der certo, paciência. Deixa eu dar uma esperada.
Pelo menos elas apareceram aqui. Agora eu clico em cima delas e elas não estão. Por quê? Nenhuma delas está entrando. Nenhuma das questões, das figuras das questões que eu coloquei, elas estão entrando. Paciência. Não entendi o porquê. Deixa eu ver se há alguma coisa aqui do Drive. Será que está dando problema? Tá aqui. Deixa eu ver se ele atualiza aqui. Tá, o Wi-Fi aqui tá pegando. Será que é isso? Que há algum problema no Drive? Ou na minha internet? Não, mas eu tô também transmitindo para vocês. Ou será que eu sumi? Não, tô aqui com vocês, né? Tá aqui sim, professor. É, deve ser algum problema do Drive aqui, ó. Que ele não tá atualizando, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se minha conta tá ok aqui. Do Google. Tá. A minha conta tá aqui. E a... Agora ele deu um problema, tá vendo que ele não tá... Não, agora ele foi. Tá aqui. No meu celular o Drive tá funcionando bem. É. Deixa eu ver aqui. Vou inserir. As figuras aparecem, eu clico nelas. Qualquer coisa, a próxima vez eu deixo já no próprio ambiente do... Ele está demorando, tá vendo? Ele não está colocando de jeito nenhum. Eu deixo no... Porque eu estava transferindo pelo Drive, né? Eu colocava as figuras que eu ia trabalhar, né, num dado momento síncrono no Drive e estava transferindo, até então estava transferindo bonitinho. Hoje ele não está fazendo, infelizmente. Insert from, vamos ver se ele... Se qualquer coisa eu desenho eu mesmo. Vamos lá, não vou perder tempo não, porque já está quase 1 hora de gravação, né? Então vamos lá. O problema é o seguinte, né? É como se eu tivesse, assim, a figura seria uma figura tridimensional, tá? Eu vou fazer lá planificada, né? Não tem problema nenhum. Eu tenho o que ele chama de bloco, né? Uma barra, né? Um pilar, né? de granito sobre força normal. Agora não está nem atualizando aqui o que eu fiz na tela. Será que é um problema da minha internet? Agora começou a travar tudo aqui, ó. Porque eu estou desenhando e não está aparecendo aqui, né? Ai, meu Deus, é hoje. Deixa eu subir, abrir. Vamos ver se ele... Agora... Ah, foi. Agora atualizou. Agora deixa eu ver se eu... Opa, será que voltou agora? Vai voltar? Não. Aparece a figura aqui, mas ele não cola de jeito nenhum. Então vamos lá. Eu tenho aqui um pilar, né, um bloco, como ele chama, de granito. Deixa eu só pegar aqui no material para eu ver o desenho direitinho. Como eu não tenho a figura agora, né? Esse bloco aqui, ó,
ele tem uma carga P aqui, passando no centroide, né, da figura. Ele tem, né, ele está aqui engastado, né, em toda a região. E ele tem aqui uma dimensão de 150 por 150. Tá? Eu tenho aqui 150 milímetros por 150 milímetros. E o que ele me pede é que você determine, né, para essa carga de 1080, o valor máximo resultante da tensão normal, né, do sigma, e da tensão de cisalhamento tal, e especifique a orientação do plano que ocorrem, né, ambos. Veja que esse problema daqui, a gente já vai resolver o mesmo utilizando a lógica do círculo de Mohr. Então, eu sei que para esse problema de barra sobre força normal, a gente associando aqui a direção x, a direção do eixo da barra, a tensão que a gente precisa calcular para caracterizar o estado tensional é σx. E o σx é dado pela tensão média, né, no valor da força normal, que é o valor do próprio P, dividido pela área da seção transversal. O P do problema ele foi dado, que é 1080 vezes 10 a 3, porque né, kN, dividido pela área da seção transversal, 150 vezes 150, estou deixando em milímetro, porque esse resultado aqui ele sai em MPa, 48 MPa. Cuidado, que essa força aqui, ela tende a, a comprimir a seção transversal. Então, na verdade, aqui, o P é uma força normal que ela é negativa, né? Porque, assim, a convenção, o sinal negativo, corresponde à compressão, tá? Então, valendo menos 48 MPa. Por que eu estou colocando menos? Porque agora, na representação do círculo de Mohr, a gente precisa associar o sinal do sigma. O positivo é tração, o negativo é compressão. Tá? Eu sei, né, que o negativo, por convenção, ele me representa, né, a compressão. E nesse sistema x, y aí adotado, eu sei que o meu tal, né, o tal xy, ele vale zero. Né? Para a condição do fluxo passeando pelo ponto no plano xy, né, na direção x, obrigatoriamente eu vou ter o sigma x valendo menos 48 e o tal xy zero. Eu sei que no problema de barra sobre força normal, né, eu posso avaliar, né, o mesmo utilizando as equações de transformação que são representadas pelo círculo de Mohr. Dada por sigma x e tal xy, que no caso é zero, o ponto B é o 0, 0, e o ponto C, na verdade, é a inércia média, a tensão normal, né, média, 0. No nosso problema, menos 48 e 0, o ponto B, 0, 0, e o ponto C, menos 24 e 0. Então, com isso daqui, ó, eu consigo desenhar, né, o meu círculo de Mohr, representando aqui a transformação de tensão unidimensional para esse problema, e eu consigo facilmente responder os itens da questão. Então, o ponto A, ele vale, vou colocar uma medida aqui qualquer, tá? Aqui é o ponto A, ele vale menos 48 e 0, né? Menos 48 em x e 0 em y. O ponto B é o valor de 0, 0. Né? O ponto C é o centro do círculo, é menos 24 e 0. Aí eu faço, né, ponta seca do compasso, abertura em A ou B, eu consigo fazer o traçado do círculo de Mohr. Ou seja, eu sei obrigatoriamente que o ponto A está associado à direção x, né, defasado aqui no círculo de Mohr de 180 graus, porque originalmente eles estão a 90 graus. Tudo bem? E
eu já enxergo aqui do círculo de Mohr que a tensão normal máxima, né? A tensão normal máxima, ela vale quanto? Zero, né? Olha aqui, ó. O máximo, né, é o zero. E a tensão normal mínima, né, ou seja, a menor compressiva, né, vale, nesse caso aqui, né, porque eu tenho o círculo todo na região compressiva, ele vale menos 48 MPa. Então, a primeira parte da questão está respondida, né? Que é o que ele pergunta aí quais são, né, o valor máximo resultante da tensão normal, né? O máximo, 0 grau. O valor de zero, né? É o máximo que eu atuo, né? Não é o máximo em módulo, né? Aí ele poderia perguntar, né? O máximo compressivo, 48. Né? A máxima tensão compressiva aplicada, 48. E o segundo item, né? É a máxima tensão de cisalhamento. A máxima tensão de cisalhamento, ela é dada pelo raio, ó. O raio aqui, ó, batendo aqui ou aqui, não é, ó, nesse ponto, é o valor da tensão de cisalhamento máximo possível. Eu pego um ou outro porque eu já sei que a tensão de cisalhamento eu vou trabalhar em módulo, né? Então, aqui, ó, o tal máximo possível, né, ele vale em módulo o valor do raio, que nesse caso aí, 24 MPa. E qual é o valor? Eu acho que ele pergunta também, né? Qual é o valor? Não, ele não pergunta qual é o valor da tensão normal, né? Na situação de tal máximo. Mas eu estou vendo aqui, né? Que é o valor do centro da circunferência. Olha só. O que é que acontece? Veja. De x para a direção, olha, de x para a direção do tal máximo, eu rodo no círculo de Mohr quantos graus? Ó, 90 graus. Perfeito? 90 graus no círculo de Mohr. Então, na situação original, né, 2θ igual a 90 graus, o θ, né, para essa situação de cisalhamento máximo, vale quanto? 45 graus. O que é que eu quero falar com isso? Olha só. Essa estrutura aqui, né, com essa carga P aqui, se ela, né, vamos dizer assim, ela for um elemento, ela for constituída de um material frágil, no material frágil, né, quem é responsável aqui, né, pela ruptura, né, do material é justamente o sigma normal. Né? E se a gente tiver um material dúctil, o responsável pela ruptura é o tal. Tudo bem? Perfeito? Então, justamente, essa situação aqui que eu estou colocando, ela vai ajudar bastante a você entender por que o chocolate lá cilíndrico, quando eu puxo ele com atração, ele rompe de uma forma, e quando eu peguei lá o chocolate com recheio de amendoim, ele rompe numa outra situação. Dá uma pensada nisso daí, tudo bem? Dá uma pensada nisso daí, enxerga isso daqui que eu acabei de comentar, enxerga isso daqui no círculo de Mohr, ou seja, a tensão de cisalhamento máxima acontece, né, a 45 graus em relação ao eixo X original, né, da barra aqui. O eixo X de análise é esse. Então, se eu tiver, por exemplo, uma situação, né, de material dúctil, né, sendo puxado, trativo, né, o dúctil, a dominação dele de ruptura é o tal. Ó,
O tal máximo vai acontecer a 45 graus aqui, ó. Bom, aí vocês assistem o vídeo novamente, vê essa situação aqui que eu acabei de descrever, enxerga esses desenvolvimentos, essa discussão e vê se consegue responder agora bonitinho dentro do que a gente comentou aí nesse exercício. Perfeito? Vamos fazer mais um exemplo. Esse foi o 36. Vamos fazer o 37. Exemplo 37. A gente utiliza essa mesma figura, tá? Só que a situação de cálculo é outra. Exemplo 37. Uma carga concentrada, uma carga P centrada é aplicada ao bloco de granito. Mostrado na figura. Sabendo que o valor máximo resultante da tensão, ó, sabendo que o valor máximo da resultante da tensão de cisalhamento da tensão de cisalhamento no bloco 17,25 MPa, determine a intensidade de P a orientação da superfície na qual ocorre o tal máximo e a tensão normal exercida na superfície. Olha só, todas as respostas para essa questão é o mesmo problema anterior. Deixa eu ver se eu consigo. Nada, nada, nada. Esquece. É o mesmo problema, não é? O que a gente tem aqui é novamente o mesmo bloco,
né? Eu tenho o mesmo bloco com as mesmas dimensões, bonitinho. E o que eu tenho o mesmo bloco, né? Submetido àquela carga P compressiva, né? Que agora é uma incógnita, porque ele fala o seguinte, olha, sabendo que o valor máximo da tensão de cisalhamento do bloco é 17,25, determina a intensidade de P, né? A orientação da superfície na qual ocorrerá o tal máximo e a tensão normal exercida na superfície. Gente, não precisa fazer nada, é só utilizar toda a lógica do círculo de Mohr. A gente já sabe que o problema de barra sobre força normal, a transformação via círculo de Mohr, né, ela vai ser dada para um círculo que o ponto, o ponto B, ele obrigatoriamente está no zero. E como esse problema daqui é um problema com carga compressiva, a tensão na direção X, né, a máxima negativa, né, em módulo, ela vai ser negativa. Ou seja, o ponto A ele está do lado, né, aqui, ó, esquerdo, né, da origem aqui do meu sistema tal, né, do meu sistema tal sigma. Então, o ponto A está aqui e o ponto B está aqui. O que ele está me falando no problema é que, ó, o tal máximo ele vale 17 e 25 MPa. O que é que acontece? Qual é o valor aqui, ó, do centro? 17 e 25 MPa. E qual é o valor do sigma aqui, né? Aqui negativo, né? E qual é o valor do sigma máximo aqui compressivo? O dobro, né? Pelo círculo de Mohr, 34,5 MPa negativo. Em qual direção? Se o A é o x, o tal máximo acontece a 90 aqui no círculo de Mohr. Na verdade, ele acontece, como a gente já sabe, a 45 graus da direção x. Respondemos a questão. Eu não preciso ficar me preocupando aqui, ó, com o sigma θ, o cosseno ao quadrado de θ, sigma x, o tal θ, o seno de θ, cosseno de θ, sigma x, vou fazer conta de lá, vou fazer conta de cá, e isso, e aquilo outro. Então, eu já sei aqui que o sigma x vale 334, olha só. O sigma x vale, né? O sigma x vale menos 34,5 MPa, e o valor de P ele é facilmente calculado a partir justamente de que relação? Sigma x é a força normal, que é o P que eu quero encontrar, sobre a área da seção transversal. O P vai valer menos 34,5, né? 10 a 6, vezes a área, né? Que é 150 vezes 10 a menos 3, 150 vezes 10 a menos 3. Isso daqui vai me dar 34 elevado a 6, 150 elevado a menos 3, isso aqui ao quadrado, vezes isso, dividido por 1000, me dá, quanto foi aqui? 765 kN, se eu não errei nas contas. Deixa eu fazer aqui novamente. Né? 34,5 elevado a 6, que é megapascal, dividido por... Não, aqui é multiplicado, né? Multiplicado por 150 elevado a menos 3, isso daqui ao quadrado, vezes isso. Já me deu outra conta aqui, calma aí. 34,5 elevado a 6,
vezes 150 é elevado a menos 3, isso daqui ao quadrado, vezes isso, 1000, divide, deixa eu apagar aqui. Vocês conferem aí, 776,25 quilonewtons. Vamos para mais uma, para a última questão, né, que foi planejada aqui para a noite, que é o exercício 38. Exemplo 38. Vocês veem que basicamente essa semana a gente se concentrou no conceito de tensão normal, tensão de cisalhamento, como medidas médias, o problema de barra sobre força normal e as transformações de tensão no problema de barra sobre força normal. Próxima semana, a gente se concentra nas aplicações, né, para as transformações de tensão no bidimensional, tá? Exemplo 38. Olha só, a barra AB deve ser feita de um aço para o qual o limite da tensão normal é 450 MPa. Determine a área da seção transversal para AB para um coeficiente de segurança ou fator, né, de segurança de 3,50. A gente vai supor nesse problema, ele pede, né, suponha que a barra seja reforçada adequadamente ao redor dos pinos em A e B. Isso porque a gente fez um exercício no momento síncrono passado, utilizando uma estrutura muito parecida com o que a gente vai apresentar aqui, e do momento síncrono passado, a gente viu obrigatoriamente que se aquela estrutura, né, falhasse, que foi o primeiro exemplo, né, que a gente apresentou, ela ia falhar justamente no local da ligação da barra com o apoio, né, por meio de um pino, que é a região com furo, né? A região da barra com furo. Mas nessa situação, o que ele está colocando aí é que justamente essa barra está reforçada adequadamente ao redor dos pinos e que se algo aconteça, ou seja, se
né, o limite da tensão normal, ele for superada, do aço, ele vai ser superada não na região da ligação, e sim na região cheia da barra. Né? É um problema hipotético aí, dentro do que a gente colocou na semana passada, ou na aula passada, a gente não conseguiria, na verdade, né, essa situação de falha. A situação de falha aconteceria aí na ligação. Deixa eu explorar aqui. Vou tentar mais uma vez aqui, ver se coloca a figura, mas acho que não... Vamos lá, nada. Locais, nada. Preferidos, nada. Nada. E... hoje as figurazinhas me deixaram bem na mãozinha, viu? Não quero. Próxima vez eu vou botar as figuras no iPad. Ela me deu um problemazinho. Então, a gente não vai ter a figura hoje, mas eu vou tentar desenhar aqui. Né? Essa estrutura daqui, ela está ligada aqui nesse apoio, né? Por essa barra AB, que o problema quer que a gente analise, tá? Eu tenho essa barra aqui ligada nessa outra. Eu tenho uma carga uniformemente distribuída aqui. Deixa eu só... essa barra, aqui é a força uniformemente distribuída. Eu tenho aqui os pontos C, um apoio aqui caracterizado pelo ponto D, e aqui a extremidade dessa barra pelo ponto E. Nesse ponto C, eu tenho uma carga concentrada de 20 kN para baixo. Essa carga aqui uniformemente distribuída, ela vale 8 kN por metro. E eu tenho essa direção aqui que vale 35 graus. E eu tenho essas distâncias aqui, ó, entre o ponto B e o ponto C, valendo 0,4, igualmente a distância entre o ponto C e o ponto D, e o ponto D e o ponto E. Não fica igual a figura, né? Mas é completamente entendível. E o que a questão me pede é justamente, né, que é um projeto seu, né? A barra AB, ela deve ser feita de aço, para o qual a propriedade, né, o limite à tensão normal, ou seja, a tensão normal máxima que pode agir nessa barra é de 450 MPa. Então, ele pede para você determinar a seção transversal para a área da seção transversal para a barra B, no sentido de coeficiente de segurança desse projeto no valor de 3,50. Né? E aí ele me assume essa situação, porque aqui eu vou ter uma ligação, né, dessa barra AB com a barra B, C, D e E,
por pinos, né? E aí ele pede para você considerar que aqui está reforçado e, na verdade, esse limite daqui não é para uma seção com furo, e sim com a seção de área de seção transversal plena que a gente vai determinar. Bom, para a gente resolver esse problema, eu preciso determinar a força normal que age na barra B. E para eu fazer isso, eu vou desenhar um diagrama de corpo livre onde eu separo a barra BCDE, né, da barra AB e colocando a força AB nesse elemento. Né? Aqui eu vou assumir, na verdade, né, que a barra AB ela está tracionada, ou seja, ela puxa o nó B. E aí o diagrama de corpo livre meu da estrutura que eu vou analisar é essa daqui. Ó. Eu tenho uma força FAB agindo aqui no ponto B num ângulo de 35 graus. E eu tenho o restante da estrutura, né, que eu coloco aqui para justamente tentar calcular, ó, aqui é o ponto D, aqui é o ponto E, eu tenho a minha carga uniformemente distribuída, no valor de 8 kN por metro, e posso fazer essa pergunta para vocês claramente, né? Agora eu acho que, né, vocês conseguem me responder. Qual é a equação de equilíbrio, única equação de equilíbrio que eu posso aplicar aí para encontrar, por exemplo, o valor, né, da força FAB? Porque essa FAB aqui ela vai ter uma projeção na direção Y, que é o FABY, e eu vou ter uma projeção aqui dessa força FAB na direção X, que é o FABX. Alguém se arrisca aí? Qual é a... Basta eu aplicar uma equação de equilíbrio para eu conseguir determinar essa força FAB aqui. E aí eu tenho aqui, né, na verdade, o valor da carga concentrada valendo 20 kN e eu tenho as cotazinhas, né? Tenho as cotas aqui, 0,4, 0,4, 0,4. Alguém, Pedro, está respondendo? Não, mas eu tô pensando aqui, é a normal em B? O quê? Qual é Seria a normal a equação de equilíbrio? Né? é a de força em Y, não é? Se você aplicar a somatória das forças em Y, o que é que você vai ter? R dy, não é? Aham. Mais o FABY, Ah, menos sim, então. 8 vezes os 1,2. Aí eu tenho duas equações. Eu Ah, quero que você determine o FAB com uma única equação de equilíbrio. Eu estou falando que se você aplicar uma única equação de equilíbrio aí, você vai conseguir calcular o FAB. Somatório das forças em Y não é. Só sobrou duas equações. Somatório das forças em X não é, porque eu vou ter... só tem. É momento, então. Em que ponto? É no D, porque daí você elimina todo. Perfeito. Isso mesmo. Porque se você faz o somatório em D, o RDY passa por D. O RDX Uhum. passa pelo D. O FABX passa pelo D. Então eu fico com uma única incógnita, que é o FABY, não é? Que pode ser Vezes as cotas determinada aí. vezes o FABY vezes o braço, que é 0,80 negativo, não é? Uhum. Depois eu vou ter 8 vezes 1,2 vezes a distância dessa carga equivalente até o ponto D, que na verdade vai ser quanto? Vai ser 0,2, né? Porque olha só, esse 8 vezes 1,2 ele vai estar 0,6 daqui e do ponto E. Só que do ponto E para o ponto D é 0,4. Então, da força para o ponto D vai ser 0,2. E vai ser positivo, Sim. né? A força de 20 também é positiva, né? É 20 kN vezes 0,4. E aí eu consigo encontrar direto o valor, né, da força FAB. Né? Eu sei, ó,
eu sei que o F, o FABY, na verdade, é o FAB seno de 35 graus, tudo bem? É só voltar lá e olhar, ó. Uhum. É só voltar lá e olhar, né? O FAB está 35, então essa força daqui, né, é seno de 35, né? A projeção dela na direção Y. Né? E aí eu consigo agora, processando o somatório dos momentos em D igual a zero, encontrar o FAB. Né? Eu vou ter agora, né, 20 vezes 10 a 3 vezes 0,4, né, a contribuição do momento de uma força. Depois é a força FABY, que é quem? Que é menos 0,574, que é o seno de 35, vezes o FAB, vezes o braço de 0,8. Depois a força distribuída, né? Que é 8 vezes 10 a 3, vezes 1,2, vezes o braço, que é 0,2, igual a zero. Então, isso daqui me dá um FAB valendo 21.602 kN. O que é que acontece? Ele me falou que a tensão máxima normal na barra B, né, ela pode atingir 450 MPa. E ele me pede, né, um fator de segurança, né, um coeficiente de segurança de 3,5. Se vocês interagiram com, né, a teoria, vocês viram que o fator de segurança nas estruturas ele pode ser determinado pela razão entre a tensão limitante, ou admissível, pela tensão atuante na estrutura. Ou seja, a tensão limitante geralmente é uma propriedade do material. Isso aqui você encontra tabelado. É um dado, né? E aqui você calcula, né? A atuante você calcula. Né? Olha só, né? Se a limitante é maior que a atuante, o fator de segurança me dá maior que 1. E por que você faz isso, professor? Olha só, a gente utiliza fator de segurança em projeto de engenharia de estruturas porque, primeiro, a gente trabalha com modelo. Modelo ele não representa a natureza fielmente, tem erro embutido. Então, a modelagem, né, implica em erro. Essa propriedade do material ela é feita a partir de ensaios, com estatística envolvendo aí a determinação dessa propriedade do material. Então, tem erro associado. Uma outra questão, a questão da modelagem do próprio carregamento que vai agir na estrutura. É um modelo também. Se é modelo, tem erro embutido. E outros fatores aí, né, que me provocam nas normas que governam aí as várias engenharias, você colocar coeficiente de segurança para os projetos. Né? A gente até fala, né, olha, para alguém derrubar alguma coisa, o cabo tem que ser ruim. Porque é tanto fator de segurança, né, no cálculo, no projeto, que para cair alguma coisa, para quebrar alguma coisa, né, o projeto foi muito mal feito. Tá? Então, se justifica o fator de segurança por conta dessa discussão bem simplória que a gente traçou aqui. Né? Quem quiser, né, se aprofundar mais, dá uma pesquisada aí nessa situação. E aí o problema ele me fala que, obrigatoriamente, eu tenho que ter uma segurança de 3,5. Cuidado, isso aqui é uma situação hipotética. Nem cada engenharia vai definir, né, quais são os coeficientes de segurança, de majoração. Tem engenharia que, por exemplo, que majora, não é, a situação, né, de atuação, né, da carga, né, multiplica a carga por um dado valor e minora a resistência do material. Tem engenharias não, que são mais agressivas, né? Só majora, né, o atuante e pronto. Né? Cada engenharia tem a sua concepção de norma, de normativo que governa aí os desenvolvimentos dos produtos aí associados a cada um
a cada uma das engenharias. Mas nesse problema hipotético, o fator de segurança foi 3,5. A tensão limitante do nosso problema, 450 MPa, que vale 450 vezes 10 a 6 Newton por metro quadrado. E o que ele quer é justamente a área da seção transversal do nosso problema, que é dado pelo sigma atuante, que no caso aqui é uma tensão normal média. Que é o quê? Que é o P sobre a área da seção transversal. O P a gente acabou de calcular, né? O P a gente acabou de calcular. É 3,5, isso daqui, 450 vezes 10 a 6. O P eu acabei de calcular no meu problema, que eu vou passar aqui para Newton. Vou passar aqui para Newton, valendo 21.602,79, dividido pela área da seção transversal, que na verdade é o que a questão me pede, né? Ele me pede justamente a área da seção transversal da barra B, para que o nosso projeto tenha um coeficiente de segurança de 3,5, tá? Então, a área da seção transversal aqui, já transformando em milímetros, me dá 168,02 milímetros quadrados. Aí depois, numa situação de projeto, você pode escolher uma seção retangular, uma seção circunferencial. De qualquer forma, a seção que você adotar, ela tem que ter no mínimo essa área para você conseguir esse fator de segurança. Aí você pode fazer uma discussão, né? Por exemplo, geralmente, né, na aeroespacial, a gente trabalha, né, com o que a gente define de margem de segurança, que é o fator de segurança menos 1. Né? Esse fator de segurança é sempre um valor maior que 1, né? Para a gente ter a segurança. E com essa nova expressão de margem de segurança, a margem de segurança, para ter segurança com essa apresentação, ela tem que ser maior ou igual a 0. O que a gente na aeroespacial faz é sempre buscar uma margem de segurança o mais próximo de 0 possível. Porque o que a base de certificação, o que as autoridades aeronáuticas, né, elas comentam é o seguinte, que você tem que garantir margem de segurança, né, positiva. E a indústria, ela procura o quê? A situação de otimilidade da estrutura, ou seja, a mais leve possível e mais resistente. Então, você não vai trabalhar, por exemplo, com estruturas com margem de segurança no valor de 3, de 4, de 5, não. Tem muita margem de segurança aí. Você pode tirar aí espessura das suas estruturas, tirar volume aí das suas estruturas, né? De tal forma que você chegue à margem de segurança, né, no valor de 0. O que ela não pode dar é negativa, né? É o que a norma me fala. O que ela não pode dar é negativa. Mas sendo positiva, né, tudo bem. Tá? Então, a gente termina aqui o nosso momento síncrono de hoje. Fizemos 4 aplicações. Na verdade, eu não sei se vai aparecer aqui, né? As figuras que eram para ser colocadas nos problemas são essas daqui. Está demorando bastante, deve estar acontecendo alguma coisa na internet, né? Essa figura daqui, né? Desse último problema. Não, essa não é essa, não. Essa figura, né? A figura do bloco, tá? Não teve problema. E essa figura daqui, que foi a figura que a gente conseguiu, né, colocar aqui na lousa, que foi a do primeiro problema. Tudo bem? Nossa, todo mundo já saiu. Sobrou só 2. Hã? Sobrou só 2. É, Mas é que o pessoal às vezes tem outras coisas em casa, né? e vai E assiste ter. depois. Assiste depois, né? Só exercício. Eu vou parar aqui a gravação, tá certo, Pedro? E Tá, aí eu a vou gente parar aqui vê, também. vê se dá certo.